Vamos trabalhar agora a segunda competência da disciplina Homem, Pensamento e Cultura, abordagens filosóficas e antropológicas. Nesta segunda competência, nós vamos trabalhar sobre a importância da linguagem na educação. Se nós pensarmos a formação do homem num processo evolutivo, desde os homens pré-históricos, que a linguagem vem sendo desenvolvida. Não na mesma forma que nós tratamos hoje, mas sempre houve a comunicação entre o tipo humano. E nós temos registros de pinturas rupestres, inclusive aqui no nosso estado, onde este homem pré-histórico, de alguma forma, ele simbolizava a sua vivência, se bem que para uma necessidade religiosa, mas nós temos uma série de pinturas onde ele representa os seus rituais de caça, de dança, de relação com as divindades que ele acreditava existir e que estão registradas até os dias de hoje e são preservadas historicamente. Mas, se a gente ampliar o processo de evolução, nós vamos perceber que historicamente, há um desenvolvimento da habilidade de se comunicar. Desde os povos antigos, que a necessidade de registrar, principalmente no Egito e na Mesopotâmia, aquilo que era produzido, que deu origem aos primeiros números e letras que vão se tornando cada vez mais complexas até chegar ao alfabeto que nós usamos hoje na nossa cultura ocidental. E mesmo na nossa sociedade, nós temos outros tipos de linguagem. Basicamente, nós poderíamos dividir as linguagens em verbais e não verbais, entre outras divisões. Como vocês podem observar na imagem que está aparecendo, este quadro é um quadro de Cândido Portinari, um pintor brasileiro do estado de São Paulo, e não existe nenhuma palavra nessa imagem, no entanto, ela tem um sentido, ela mexe com a emoção. O nome do quadro é A Morte do Menino. É a representação de uma série de retirantes que possivelmente em seu trajeto perdeu um dos seus entes. E a linguagem presente, mesmo sem nenhuma palavra, é carregada de sentido e transmite uma mensagem. Essa segunda imagem que aparece é de uma linguagem diferenciada, é da linguagem musical. Todo mundo conhece a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga, mas nem todos nós temos a habilidade de ler esses símbolos, essas notações musicais que estão presentes. Cada uma tem o seu valor, tem o seu tempo de duração, tem o valor musical de nota e é necessário um aprendizado específico para que a gente tenha a habilidade de fazer a leitura desta partitura. Essa terceira imagem é uma representação da linguagem Braille, que foi desenvolvida para ajudar deficientes visuais que não têm a possibilidade de ler como nós um livro impresso, mas que com uma impressora própria ou mesmo com recursos próprios, ele consegue grafar as suas ideias e os seus pensamentos, assim como qualquer outra pessoa que tem a habilidade de ver e de escrever manualmente com caneta ou lápis. Então, desta forma, com esses três exemplos, a gente percebe que não apenas o impresso ou o escrito comumente é a forma de linguagem que existe. Existem outras linguagens desenvolvidas dentro da cultura humana para atender às suas necessidades e que, assim como qualquer outra linguagem, requer um mínimo de aprendizado ou a necessidade de suprir uma fragilidade humana e, assim, extrapolar esse limite e estabelecer comunicação com outros e preservar as suas ideias
e os seus pensamentos, quer de forma verbal ou não. Pode ser musical, pode ser artística ou tantas outras linguagens que a habilidade humana possa vir a criar, a surgir ao longo de nossa história. Para exemplificar a importância da linguagem na cultura humana e mesmo outras possibilidades que não são tão comuns na nossa vivência, eu quero falar de uma jovem chamada Helen Keller. Ela era americana do início do século XX e com poucos anos de idade ela perdeu a visão e a audição. Ela ainda era uma criancinha quando isso aconteceu e os pais resolveram contratar uma pessoa, Anne Sullivan, para acompanhar a jovem Helen. Anne Sullivan já tinha um problema visual, ela conseguia enxergar, mas tinha uma certa dificuldade. E ela começa a trabalhar com Helen o alfabeto usando a sua própria mão, tocando a mão de Helen e formando as letras numa linguagem, que no caso do Brasil nós temos a linguagem brasileira de sinais, e aí no início do século ela tinha uma linguagem própria para falar com Helen, e durante muito tempo, aproximadamente até os seus 7 anos de idade, Helen ainda não havia conseguido estabelecer uma relação entre as coisas e os nomes que são dados às coisas. Essa história você pode encontrar no filme Helen Keller e o Milagre de Anne Sullivan. É um filme é um longa-metragem, mas não é tão demorado. Mas ele conta toda a história de como Anne Sullivan chegou na casa de Helen Keller e se conclui com Helen Keller descobrindo que existe uma relação entre as coisas e que essas coisas podem ser denominadas. E aí a capacidade de simbolizar e de se comunicar se amplia bastante quando se toma esse conhecimento. E essa característica é própria do ser humano, que consegue significar e denominar tudo que está à sua volta e mesmo elementos abstratos, como os sentimentos que nós temos de amor, ódio, raiva, que são denominados e não estão presentes materialmente. Um outro exemplo que a gente pode citar também é o exemplo de Amala e Kamala, que são duas garotas que foram encontradas, a história conta que elas foram encontradas na selva e não tinham nenhuma habilidade aparentemente humana, considerando como humano aí as características da civilização. E elas foram levadas para uma instituição sem andar como humano, não estavam trajando roupas aceitáveis dentro da civilização e passaram a ser educadas lentamente a partir do modelo da civilização ocidental na qual elas estavam inseridas. Uma das duas morre logo cedo e a segunda, mesmo passando um longo tempo, ela ainda não conseguiu assimilar todos os elementos culturais que se esperava de uma jovem na idade dela diante da experiência que ela viveu. Elas são conhecidas como as meninas lobo. Possivelmente resistiram em situações adversas e não tiveram esse contato familiar, social, que normalmente as crianças da nossa cultura têm. Mas os dois exemplos servem para a gente pensar que é possível ao humano ampliar as suas capacidades de comunicação a partir do momento em que ele apreende um código, uma série de regras de linguagem, de palavras, de sons, de grafias. No caso de Helen, ela fazia a leitura de Braille. Como vocês podem ver na imagem que está aparecendo, ela está sentada a uma mesa e folheando um livro
que não é comum como o nosso, os livros comuns, mas um livro em braille, onde o conteúdo está sendo assimilado a partir de uma outra linguagem, a partir de um outro código, tá certo? Vamos pensar agora a importância da linguagem dentro do ambiente escolar ou a relação que a linguagem desenvolve com este ambiente. Bem, desde cedo, duas linguagens são bem significativas e percorrem todo o tempo escolar do estudante da educação básica, que são as linguagens matemática e o próprio componente de língua portuguesa ou a língua nativa ao qual o aluno, do país que esse aluno nasceu, né? Então, ele aprende os códigos, a princípio mínimo, num processo de alfabetização e, à medida que as séries vão progredindo, ele vai complexificando esse aprendizado. Os professores têm a responsabilidade de instrumentalizar os seus alunos de forma que ele esteja preparado a dominar a sua língua materna e tantos outros recursos que a escola tem o papel de desenvolver. E é interessante a gente pensar que essa linguagem, ela pode ser usada por esse aluno de diversas formas. E também é um instrumento de liberdade e de defesa. Alguns teóricos compreendem a escola como reprodutora da sociedade em que ela está. Por exemplo, Bourdieu, ele tem um trabalho chamado A Reprodução da Escola, onde ele faz essa análise de que a escola, estando presente numa sociedade, ela reproduz o que essa sociedade espera desses alunos. Mesmo esse conhecimento sendo para a reprodução, e aí a gente pode lembrar de Paulo Freire, ele acreditava numa educação libertadora. E o conteúdo que esses estudantes aprendem, e aí a habilidade das linguagens, das diversas linguagens que são ensinadas, elas podem proporcionar ao estudante o reconhecimento da sua realidade, a capacidade crítica de perceber e de se perceber dentro desse espaço e dentro dos diversos espaços onde ele está. Ao mesmo tempo que também pode trazer prejuízo, onde esse estudante pode se sentir limitado diante de pressões ou mesmo perseguições que ele venha a sofrer dentro da escola, dentro daquele ambiente. Mas, para a gente compreender que a linguagem é um instrumento que pode ser emancipador, que se espera que seja, que essa capacidade de se comunicar garanta ao estudante a sua progressão, a sua libertação dentro da sociedade onde ele está. Ainda assim, entendendo que, mesmo num grupo social, é comum que pressões ocorram e é necessário que este estudante, que o indivíduo, ele se reconheça como sujeito e capaz de estabelecer outras relações, de fazer outras compreensões e, como a gente falou na primeira competência, do devir, proporcionar mudanças significativas e positivas, não apenas na escola, mas nele como um cidadão nos diversos ambientes em que ele estiver. Bem, nessa segunda competência nós trabalhamos a importância da linguagem. Espero que vocês tenham compreendido e, tendo a oportunidade, assistam um filme e se envolvam com outras linguagens, que é importante também para a gente enriquecer culturalmente.